Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, o seu programa de sustentabilidade que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agro com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje, eu converso com o especialista em uso correto e seguro do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, Daniel Spanholetto. Nós vamos falar sobre uma iniciativa desenvolvida em São Paulo que busca unir agricultores e produtores de mel. É o movimento Colmeia Viva. No quadro Ideia Sustentável, nós vamos conhecer um projeto que usa o lixo descartado para o plantio de novos alimentos. O Ação Sustentável começa agora. E hoje eu recebo aqui no estúdio o especialista em uso correto e seguro, Daniel Spanholetto, coordenador do movimento Colmeia Viva, uma iniciativa da indústria de defensivos agrícolas através do Sindiveg, o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade em falar de um assunto que dá tanta polêmica. Bem-vindo, Daniel. Muito obrigado pelo convite, Samantha. Para nós é muito importante falar desse tema. Como você disse, traz muita polêmica, mas o que a gente quer é realmente esclarecer e mostrar como a gente tem trabalhado com isso. A informação, eu acho que é o grande remédio, né, desse tipo de mal entendido, eu diria. Eu diria o diálogo. O diálogo, vamos conversar a respeito. Gente, é assim, tudo que a gente tem conversado aqui a respeito de agrotóxico, e esse é o nome que a lei usa, né? O pessoal fala defensivo, é defensivo? Sim, é defensivo agrícola, assim como drogaria mudou o nome para farmácia porque usar droga era feio. Mas não deixa de ser drogaria o remédio, né? O lugar onde vende. E o agrotóxico, que é o defensivo agrícola, é o remédio das plantas, né? O médico receita o nosso remédio, o agrônomo receita o remédio das plantas. Exatamente. Tem nesse sindicato um movimento que chama Colmeia Viva. Isso. O movimento Colmeia Viva é uma iniciativa do setor de defensivos agrícolas, né? Partiu deles esse movimento? Foi um grupo que em 2013 se uniu para começar a discutir realmente as questões das abelhas, né? Para entender um pouco o que estava ocorrendo. Em 2015, então, é denominado Colmeia Viva, e começa a se estudar um pouquinho mais, a gente começa a entender a campo, literalmente, quais eram as causas, né? Para poder, então, em 2017, a gente assumir o compromisso público com metas e objetivos a cumprir até 2020. Então, tem uma agenda aí. Exatamente. Que o objetivo é entender essa interação entre uma lavoura e um apicultor e de que forma que isso pode conviver. Isso. E é possível, Daniel? Totalmente possível. A gente trabalha com o tema de complementariedade. Complementariedade para a gente é que na cadeia, né, defensivos agrícolas, apicultura e agricultura, é possível sim conviver, porque cada um precisa do outro. A agricultura precisa da apicultura e a agricultura precisa dos defensivos. Então, na verdade, a gente já estudou durante 3 anos, a gente teve uma iniciativa de pesquisa, né, que chamava mapeamento de abelhas participativo, onde a gente recebia uma ligação através do 0800 771 8000, que está em atividade hoje também, uma assistência técnica, e que a gente ia até o local onde havia um acidente com mortalidade de abelhas. Então, era um biólogo que ia até o local e lá a gente avaliava todos os possíveis causas, né? Então, a Colmeia Viva analisava a questão do manejo da apicultura, analisava as culturas ao redor, o que tinha sido aplicado, se aquelas aplicações estavam dentro de rótulo e bula. E ao final dessa investigação era coletado essas abelhas. Aí é um laudo disso. Isso. Aí esse laudo era feito por um laboratório terceiro, que analisava mais de 40 ingredientes ativos. E após esse resultado era feita uma comissão técnica com professores da Unesp e da USP, onde a gente analisava tudo e chegava a uma conclusão qual era a possível causa daquela mortalidade. E esse trabalho angariou para a gente um monte de informações para a gente criar o Plano Nacional. Existia de fato, assim, nessa conclusão de tudo isso, existia de fato algum erro ou era só parte de método
que causava a mortandade das abelhas, foi muito do produto que foi usado? Você tem um pouco desse resumo para a gente? Assim, a gente foram mais de 100 visitas com coletas que a gente fez. Em 3 anos. Isso. E foram detectadas praticamente quatro tipos de análise que a gente percebeu. Então, era o uso incorreto, existia o uso incorreto de defensivos, e aí ia desde a dosagem até o método de aplicação. Tá. Aí vinha o uso indevido, que isso foi um achado interessante, porque o Coméa descobriu que alguns produtos não eram de uso agrícola, mas estavam matando abelhas. Então, por exemplo, um produto para matar formiga doméstico, que às vezes aplicava-se na caixa das abelhas para o controle de formiga e acabava atingindo as abelhas. E o próprio apicultor não sabia disso? Não sabia disso. Então acabou já beneficiando o apicultor, sem o estudo dúvida, para poder dizer para ele o que estava acontecendo. Né? Então, aí também tinha o uso em produtos veterinários também. E na nossa pesquisa, quando houve o uso correto e seguro, seguindo rótulo, bula e o receituário agronômico, a gente não teve nenhum acidente. Eu fiquei curiosa lendo o seu currículo. O que é uso correto e seguro? Porque me parece que é a mesma coisa. O uso seguro seria o uso correto seria o seguro. Por que eles... Me explica um pouquinho dessa sua especialidade. Bom. O correto é porque você usa todas as metodologias de aplicação. Então, você usa o bico certo, a dosagem certa. E o seguro, no caso, é o seguro... A gente sempre trabalha aqui, a segurança para o trabalhador rural e para o meio ambiente. Ah, entendi. O correto é em relação à aplicação, efetivamente, do ponto de vista técnico de dosagem e de bico, de abertura. Exatamente. E até de produto. E o seguro é com todos os mecanismos de segurança, efetivamente. EPI, ver o vento e todos os outros, as externalidades. Isso. Tá, entendi. Eu fiquei pensando o que era o uso correto e seguro, para mim parecia a mesma coisa. Do resultado de todo esse estudo, vocês mudaram alguma metodologia? Porque você me disse que foram 3 anos, de 2013 a 2016, é isso? Não, foi de 2015 a 2017. 15, 16, 17. Isso. Tá. O que foi feito com isso? Foi criado... A principal missão do Coméa Viva, depois disso, né, a gente já tinha entendido que é incentivar o diálogo entre o apicultor e o agricultor. Porque tinham muitas causas que não tinham nada a ver com o agricultor. Isso. Exatamente. E aí, qual era a causa? Era a falta de comunicação, né? Um não sabia da existência do outro. Né? O agricultor não sabia da existência do apicultor ali. Sim. Então, ele fazia o tratamento da cultura dele, porque é necessário para ele diminuir as perdas da cultura, né? Manter o potencial produtivo daquela planta. Ele não sabia daquele apicultor. Né? E o apicultor também, com a falta de conhecimento, não avisava aquele agricultor que estava por ali. Então, acabava tendo um confronto, as abelhas iam visitar essa cultura e estavam em contato com o produto. E aí, depois que a gente teve todo esse entendimento desses 3 anos, foi criado um plano nacional com 4 iniciativas, que é o que a gente trabalha, que é o Coméa Viva trabalha hoje. Então, nós temos um aplicativo para fazer a comunicação entre o apicultor e o agricultor. Temos um manual de boas práticas que pode ser baixado no site. Temos o número da assistência técnica hoje, que é um ambiente que qualquer pessoa, qualquer agricultor, apicultor, vendedor, revenda, pode ligar nesse 0800, que é o 0800 771 8000. Ó, gente, anota aí, 0800 771 8000. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você tenha com relação a essa interatividade agricultor-apicultor, pode ligar lá. Isso. A relação é sempre agricultor, apicultor e defensivos agrícolas. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí ele pode ligar, ele liga lá, ele é uma central que recebe isso, faz todo um questionário para entender o problema e a gente viabiliza, dependendo do caso, uma visita de um especialista até o local para entender melhor aquilo. Então, essa é mais uma das iniciativas que a gente está trabalhando. Para o ano de 2020, que o Coméa Viva se encerra as metas e objetivos, a gente está focado no EAD, né, no ensino à distância, que vai falar um pouco de tudo isso que a gente aprendeu nesses 4 anos de trabalho. E o mais interessante, a gente
está visitando propriedades onde já existe uma relação amigável entre uma cultura e a apicultura. Para servir de exemplo. Para servir de exemplo, porque o Comé Viva entende que aquilo é possível. Não, e eu entendo que é também, até leigamente, do ponto de vista técnico, eu tenho experiências com... Começou com processo judicial, por isso que eu fui parar no negócio, mas hoje é uma convivência super pacífica e até de uma simbiose, porque, como você disse no começo, um precisa do outro. Eu vou querer falar um pouco mais desse manual que está na sua mão aí, de boas práticas, e desse processo de EAD, porque, de repente, está aí a saída dessa convivência, né? Que não precisa haver uma indisposição de um com o outro, mas a compreensão de que um precisa do outro nesse processo, né? Isso mesmo. É isso aí. A gente fala disso no próximo bloco, porque agora é a hora de esclarecer a sua dúvida. Não é verdade de hoje, o assunto é sobre um projeto de lei super importante que está sendo votado, que é a MP do Agro. A pergunta é verdade que vai ser feito um bloco de segurança para que eu consiga acesso a financiamentos? A resposta vem no segundo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua a nossa entrevista com um especialista em uso correto e seguro do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, Daniel Espanholeto. É já que a gente volta. De volta com a Ação Sustentável. No primeiro bloco do programa, nós deixamos aqui em aberto a questão da MP do Agro, um projeto super importante que está sendo votado e que muda muita coisa com relação ao acesso a crédito para o produtor. E a pergunta era, é verdade que vai ter uma espécie de seguro coletivo, garantia coletiva, que vai facilitar o meu acesso ao crédito? E a resposta é sim, é verdade. Isso se chama, por esta MP, Fundo de Aval Fraterno, aonde vários produtores vão se reunir para dar uma só garantia, somadas todas essas contribuições que cada um vai dar para esse seguro, e que no todo isso vai dar uma garantia, uma segurança melhor para a instituição financeira que estiver realizando o empréstimo, a concessão do recurso ao produtor. Isso foi uma saída interessante, inteligente, encontrada para o velho e conhecido problema do endividamento agrícola, que todos os anos era pauta. Então, a ideia foi a seguinte: se todos os anos a gente precisa renegociar dívidas agrícolas, é porque, de fato, está acontecendo algum problema. De que forma a gente pode resolver isso? O Fundo de Aval Fraterno vem para dar uma solução a esse produtor, para que ele possa ter mais acesso a crédito e não precise disponibilizar tantos bens ou tantas garantias para conseguir esse crédito da instituição financeira. Se vocês têm alguma dúvida, se você que está nos assistindo tem aí uma pergunta, não sabe se aquilo que você ouviu por aí é verdade, manda aqui para a gente a sua dúvida. É só mandar para o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp aqui é 11 94258 9183. Ou você pode entrar em contato com a nossa produção por telefone, no número 11 3131 3719. Vamos agora ao Ideia Sustentável. São Paulo do Futuro. Uma empresa aqui da capital paulista desenvolveu um projeto em que o lixo ajuda no plantio de novos alimentos. Olha só. Já me deslocando para mais uma São Paulo do Futuro, como sempre, no meio de transporte alternativo, hoje numa bike, olha só, para falar sobre sustentabilidade. Hoje nós vamos falar sobre reciclagem e também um assunto muito interessante, a compostagem de alimentos. Bora lá? Nossa primeira parada é na sede nacional desta rede de lojas de materiais para casa. A Andressa é quem recebe a nossa equipe, num dos prédios mais sustentáveis da cidade de São Paulo. Ele é um prédio certificado AQUA, a gente diz que ele é 100% certificado AQUA HQE, e isso diz que a gente tem um bom aproveitamento de água, de energia, gestão de resíduos dentro dos escritórios. Qual que é esse novo projeto sustentável que está sendo desenvolvido aqui? A gente desenvolveu um projeto que é pegar o resíduo do nosso restaurante, todo o resíduo que sai de lá, ele vai para uma composteira. O Fernando é o idealizador deste projeto, inovador de compostagem. É que a gente
trabalha diversas iniciativas para trabalhar desde a não geração, destinação correta. O último processo é feito no estacionamento da loja. Vamos entrar aqui então para a gente entender um pouquinho melhor como que funciona todo esse processo. A gente está vendo uma montanha, parece uma terra, né? Uma serragem. O que tem aqui? Então, aqui a gente faz um pré-preparo dele, a gente trabalha com bactérias, então o nosso projeto junto com o CETEC na USP é desenvolver bactérias e processos para que consiga fazer uma compostagem mais acelerada. Pode deixar a sua enxada? O Sérgio vai mostrar ali pra gente, Sérgio Verilli, que aqui do lado está exatamente o produto final, que é para onde vai todo esse adubo que seria essa horta, essa plantação. Exato, aqui a gente faz a reciclagem, a gente pega restos de comida, transforma em adubo e esse adubo vira horta. A gente tem algumas áreas que a gente apoia, então a gente vai conhecer um projeto na horta comunitária da Vila Nilo. E lá fomos nós, 31 quilômetros de Interlagos até o Jardim Nilo, zona norte de São Paulo, quase na divisa com Guarulhos. Bom, Fernando, chegamos aqui na zona norte de São Paulo, Vila Nilo. Rapaz, tá bonito isso aqui, hein? Então isso daqui é um processo da compostagem, a gente produz o adubo e daí vira essa coisa bonita aqui, que é essa horta grande na Vila Nilo. Quem vê o local desse jeito nem imagina como o espaço já foi um dia. Isso aqui era uma calamidade. Era uma tristeza, a gente não podia passar aqui, muitas pessoas, morador de rua, se escondiam aqui. O Renato é um dos funcionários da horta. Sua vida mudou completamente com a chegada do projeto. E se depender dele, as coisas só vão melhorar por aqui. O gratificante de trabalhar é porque você sabe que você está servindo também para as outras pessoas, né? E eu fico muito feliz por isso. E aí é onde que eu me empenho cada vez mais. Só da comunidade, só chegar. Só chegar e vir aproveitar, né? Que o preço está muito bom, está excelente. É isso aí, valeu. E a gente continua o bate-papo com o especialista em uso correto e seguro, que agora eu já sei o que é, do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, Daniel Espanholeto, que é também coordenador do movimento Colmeia Viva, um movimento que está me surpreendendo, viu, Daniel? Que bom. Porque é uma coisa que a gente parecia um pouco intratável. Não dá para ter uma lavoura que usa defensivo do lado de uma área em que há apicultura e você está me dizendo que é diferente. Nesse manual de boas práticas, você diz que ele está online também. Sim. E o que vocês... Como é que funciona essa interação? O que vocês ensinam aí dentro? Qual que é o ponto? Ele é só para o apicultor ou ele é para todo mundo? Não, ele é um guia, né, tanto para apicultor quanto para agricultor. São mais de 70 práticas que está incluso aqui, né? E o manual, ele traz também as informações para a relação entre agricultura e apicultura. O manual divide também, a gente trabalha as abelhas conforme a sua relação com a agricultura. E aí, dentro do manual, classificamos em culturas dependentes, não dependentes e beneficiadas. Então, para isso tudo, existe uma relação com as abelhas. E até na forma de tratamento daquela cultura com o uso de defensivo. Então, precisa ter, claro... Deixa eu ir olhando enquanto ele fala. Precisa ter uma relação, precisa ter um entendimento... Isso, desse jeito. E precisa ter um entendimento de toda uma técnica que vai ser usada pelo agricultor. Ele precisa saber se a cultura dele é dependente de polinização. E sendo dependente de polinização, ele precisa entender o momento da visitação das abelhas. Ou seja, não é um manual, mas é quase que um curso. É um pouco de tudo, né? Porque começamos o manual explicando a relação das abelhas com a agricultura, depois passamos para o entendimento da polinização e, enfim, falamos das técnicas que favorecem o trabalho entre agricultura e apicultura. Certo. Como que foi construído isso? Quem participou disso? Foram construídas... Existe uma força-tarefa técnica que se reúne periodicamente, onde participam também acadêmicos, e foi consultado também pessoas do campo, de apicultores, que realmente trabalham com isso, e profissionais da área, que se juntaram, revisaram todo o processo. Ele está já na sua segunda edição, e o trabalho que o Colmeia tem feito já é para, logo para 2021, a gente fazer um novo manual. Um novo manual, ó, gente, está aqui na minha mão, ele vai chegar pertinho aqui para você. Isso tem online também, você pode baixar. Manual de Boas Práticas, Colmeia Viva. Realmente é muito interessante, porque aquele agricultor que tem dúvida a respeito desse tema,
ele mesmo pode se defender. Gente, eu como advogada digo o seguinte, isso aqui é prevenção, certo? É a medida preventiva de evitar processo judicial, de evitar qualquer visita de Ministério Público, porque depois que há mortandade de abelhas, é difícil restabelecer uma relação, né? Como é que era isso? Quando eram chamados os técnicos do Colmeia para ir visitar, por exemplo, um apicultor que já tinha perdido as suas abelhas, ele está com aquela indisposição já com o produtor, né? Quando o Colmeia Viva chegava nessa propriedade para analisar essa apicultura, a informação era a parte mais importante. Primeiro, essa parte do diálogo. O Colmeia perguntava assim, você já avisou o agricultor aqui que você está aqui? Na maioria das vezes, não estou. Né? E aí começava a se entender e explicar para aquele apicultor os motivos por que causou aquilo. Em alguns casos, havia uma relação positiva, era uma colmeia que estava perto de uma cultura que precisava de polinização, não extremamente dependente, mas que precisava, né? Ela é o que a gente chama tenha culturas dependentes, não dependentes e beneficiadas. Então eram beneficiadas. E o agricultor usava tudo certinho, fazia uso dos produtos de acordo com o rótulo e bula agronômico, mas mesmo assim causava danos a algumas abelhas. E aí você tinha que explicar para o apicultor, olha, o porquê que fez isso? Ah, porque você colocou as abelhas muito perto, você deveria ter comunicado com o agricultor para que ele te avisasse o momento correto da aplicação e aí você fechava as caixas. Existe essa coexistência, mesmo sendo perto da cultura que vai receber o produto e com o efeito, a externalidade evitada por algumas medidas de manejo, então. Exatamente. Existem medidas que protegem as abelhas no momento da aplicação. Tem um período de reentrada, todo produto tem um período de reentrada, que significa que é o período que você pode entrar na lavoura depois que um trabalhador rural pode entrar na lavoura depois da aplicação sem o uso de EPI. Isso é um período de reentrada. É o mesmo período que geralmente a gente usa para a segurança das abelhas, que é o período que ela tem que se manter fechada. Então existe uma técnica, precisa ter essa profissionalização para que ele saiba fazer o fechamento ou que ele coloque aquelas caixas e fale com o agricultor aonde eu posso colocar essas caixas quando eu estiver tendo aplicação. Aí ele separa aquelas caixas, tem a aplicação, ele volta de novo. Sim. Então, as técnicas existem, mais uma vez, o diálogo é a principal missão do Colmeia Viva, estimular a ligação dos dois. Esse aplicativo que você disse é um aplicativo onde dá hoje na linguagem de hoje é match, né? Deu match. O apicultor que diz que está naquele local tem muito mais chance do agricultor saber que ele está naquele local por conta desse aplicativo. Não existe uma lista, vamos supor, eu sei que eu como apicultor sei que eu estou do lado de uma lavoura. Mas não existe um cadastro de apicultores, não existe um lugar onde eu possa consultar onde estão os apicultores. Não é obrigatório um registro deles em local, num determinado lugar, para que eu possa ter essa informação? Pergunta para mim excelente. Obrigada. Porque nós queremos muito regulamentar mais a questão do apicultor. Sem dúvida. Ele precisa se aparecer mais de forma concreta e não informal. Exato. Através de onde? Indo nas secretarias de agricultura da sua cidade e fazendo o cadastro como apicultor. Porque dessa forma o agricultor também pode ir até lá e falar assim, olha, eu tenho aqui uma cultura de qualquer que seja, e eu gostaria de saber quais são os apiários que tem ao redor para me proteger. Sim. Esse é o mundo ideal. Uma centralização da informação. Por isso que eu falei, isso seria excelente para nós. E o aplicativo, ele vem para quê? Para que possa realmente ter esse match. É um aplicativo de ação voluntária, de cadastro voluntário, e que tem que ser estimulado pelas duas partes. Porque não basta você ser um apicultor e cadastrar, mas você não conversou com o agricultor para que ele cadastre. Faz todo sentido, porque aí vai ter uma ponta só. Exato. E o agricultor, ele precisa... Como é que ele vai trabalhar? O aplicativo, ele tem 3 formas de inclusão, né? Você pode se inserir lá como um agricultor, como um apicultor ou como um prestador de serviço. Como chama o aplicativo? Colmeia Viva App. Colmeia Viva App. Está no Play Store e no Google Store. Tá.
E aí, no momento da aplicação, o agricultor vai demarcar o talhão que ele vai fazer a aplicação e vai lançar isso no aplicativo, vai lançar isso na plataforma. A plataforma vai buscar ao redor de 6 quilômetros se existe a presença de apiários cadastrados. Olha que bacana. Quando ele encontra um apiário cadastrado, ele dá um alerta para o agricultor e fala, olha, num raio de X metros ou X quilômetros existe apiários. Para o apicultor, ele recebe uma informação dizendo assim, olha, no raio de tantos quilômetros vai haver uma pulverização. E é totalmente confidencial, Samantha. Ninguém sabe o nome de ninguém. Gente, que máximo. Eu amo tecnologia. Eu acho que a tecnologia resolve tanta coisa. A gente já volta com essa conversa nossa, que está ficando mais quente aqui. Eu diria que está ficando com um doce gosto de mel. Mas a gente vai agora para mais um intervalo. Na volta, continua a nossa conversa aqui com o especialista em uso correto e seguro do Sindicato Nacional da Indústria para a Defesa Vegetal, Daniel Espanholeto. A gente já volta. De volta com Ação Sustentável, recebendo hoje aqui o Daniel Espanholeto. Ele é especialista em uso correto e seguro do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, Sindiveg, é isso? Exatamente. E a gente está falando a respeito do movimento Colmeia Viva, que o Daniel coordena. Nesse aplicativo, quantas pessoas vocês têm hoje cadastradas? Você tem ideia desse dado? Tenho. Hoje, em termos de downloads, né? Porque nós, como eu disse, ele é confidencial. Sim. A gente não tem acesso aos matches, não tem acesso às propriedades, não tem acesso ao local do apiário. Isso é uma exigência dos apicultores, né? Então, hoje a gente tem mais de 1.200 downloads. Olha que bacana. Mais de 1.200 downloads. Mais de 500 usuários que já estão, se cadastraram, né? Porque uma coisa é fazer o download e outra é se cadastrar. Se Quanta gente tem aplicativo sem usar no celular? Né? E todo tempo a gente está trabalhando com, por exemplo, nesse momento, o Colmeia Viva está trabalhando com uma usina, né? Fazendo um projeto bem específico junto com algumas empresas, junto com a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, para realmente, mostrar a efetividade que tem isso. Isso já é um avanço muito grande, porque essas usinas que eram vistas como, né, um problema sério nessa relação, fizeram um movimento muito interessante. Trouxeram os apicultores para perto, né? Começaram a capacitar esses apicultores, a cadastrar as áreas deles e, através do aplicativo, avisá-los. E aí, essa complementariedade que eu falei no início começa a fazer sentido. E vira uma coisa prática, efetivamente, né? Exatamente. Dessas experiências que deram certo, como essa que você acabou de me dizer, vocês têm incremento na atividade desse apicultor? Porque a hora que ele começa a se dar bem com o entorno, você acha que ele se estimula a melhorar, a produzir mais, que ele vai ter maior número de abelhas, ou não existe ainda uma medição disso, dessa relação? O que acontece é, geralmente, quando esse nosso parceiro começa a trabalhar e aproximar esse apicultor, uma das principais coisas que ele faz é trazer uma profissionalização para o apicultor. Por isso que eu perguntei, você falou, ele começou a capacitar o apicultor, e uma vez que esse, teoricamente, inimigo anterior vira um estimulador, você acaba fazendo com que o negócio do outro cresça. Exato. O exemplo é a cana, né? Que eu estou dando exemplo. O eucalipto já faz isso faz tempo. Ah, olha essa relação entre... Porque tem mel de eucalipto, exato, né? Ele já trabalha, tem vários exemplos de trabalhos com apicultores dentro do eucalipto que produzem, tem uma relação muito importante. A cana está fazendo muito isso agora. Agora, a diferença da cana é que a cana é uma cultura que não depende da abelha. É fato. Ela não precisa da polinização. Então, o apicultor precisa entender também que colocar abelhas perto da cana, ele precisa entender aonde ele vai colocar aquele apiário para que ele não aumente o risco das abelhas. Ele precisa ter a consciência de que o local que ele coloca o apiário, ele tem que avaliar o risco. Lógico, é um negócio. É um e negócio. Como negócio, você faz a avaliação de risco. Exatamente. Você não vai instalar... Eu sempre falo que a gente precisa ter um pouco de noção só de bom senso. Uma sorveteria em Ribeirão Preto tem muito mais movimento do que uma sorveteria em Curitiba, que é frio.
Então é básico, é do risco do negócio. E aí a gente tem algumas posturas, né, que falam, ah, não, mas eu quero colocar onde eu quiser. Tudo bem, mas é risco de negócio, não é uma questão de ideologia ou de você vai ter que parar de fazer o que você está fazendo porque eu estou aqui também. É risco, né? Existe essa postura de alguns ou apicultores ou agricultores no sentido de não quero porque na verdade o problema é dele? Você acha que existe ainda essa animosidade entre apicultor e agricultor? Não existe uma animosidade entre apicultor e agricultor. Existe uma conscientização, né? Quando a gente estava falando de regulamentar, o apicultor ir até a secretaria e se cadastrar como apicultor de fato, né? Ter um registro como apicultor, isso já transforma toda a relação. Então, ele tem que transformar isso numa boa convivência. É fato que eles, às vezes, acreditam, mas eu não quero falar com aquele agricultor porque ele não vai me escutar, porque eu sou um apicultor, e na verdade não é essa. O que precisa e o que a gente estimula explica para ele a importância das suas abelhas naquela região, né? Dependendo da cultura. E peça para ele uma colaboração. Então, hoje a gente trabalha também, o Colmeia Viva trabalha com a formalização do pasto apícola. O que é? É a área que a abelha visita. Aquela área que ela visita precisa ser conhecida por quem recebe a visita das abelhas. Claro. E isso é papel do apicultor. É chegar para o agricultor e falar, olha, minhas abelhas visitam aqui, vamos fazer um termo para você estar ciente que ela visita e que quando você fizer alguma aplicação você me avisa. Existe alguma desvantagem desse apicultor se ser formalizado? Ele tem uma tributação a mais? Não. Ele tem algum efeito negativo dessa formalização? Não, mas isso transforma um apicultor de fato, né? E ele precisa disso para poder depois, se ele precisar de alguma atividade que precise do cadastro, ele explica, não, eu estou aqui, eu tenho esse cadastro, e não tem tributação. Até porque não existe um cadastro nacional ainda de apicultura. Então, quando se fala, né, de vamos regulamentar, eu sempre fico pensando de que forma que a gente pode ajudar para começar por aqui, para virar um exemplo. E seria necessário, eu acho que seria mais efetivo uma lei, né? A lei que poderia começar pelo Estado de São Paulo, enquanto que no Congresso Nacional a gente tem tantas pautas ainda complicadas para serem votadas. E essa lei colocaria uma formalização nessa atividade, que é uma atividade que geralmente a gente pensa assim, vamos pôr uma caixa de abelha aqui, porque aqui tem é um pouco informal e não só informal, tem um pouco de caráter de natureza, sem regra, eu sou pequeno. E eu acho que essa mentalidade é talvez até um obstáculo para o Colmeia. Sim. Grande parte dos apicultores tem a atividade da apicultura como secundária, ou terciária até. Sim. Né? O Estado de São Paulo já avançou com essa questão. Ele está trabalhando muito forte na vinculação da área do apicultor com a propriedade. E até na questão de avaliação quando tiver um chamado para a doença ou para a mortalidade. E o cadastro do apicultor vai ser um viés para receber uma visita, um atendimento técnico. Independente se aquela for a atividade secundária, terciária dele. Ele vai lá, se cadastra, coloca lá, dá os dados do GPS onde as abelhas estão e ele fica cadastrado. E aí ele pode, né, ele está amparado pela Secretaria de Agricultura. Ele vai ter uma vantagem nisso. Vamos pensar nisso. Sem cutucar dúvida. O governo. Estou à disposição para ajudar. Já trabalhamos, nós fazemos parte da Câmara Técnica do Mel, em Brasília, e já está sendo discutido um cadastro nacional. Não, sensacional, porque seria encurtar o caminho do trabalho do Colmeia. Sim. Né? Porque a partir do cadastro, programar visitas e Exato. Fazer com que esse diálogo, esse manual de boas práticas, o aplicativo, isso tudo chegue efetivamente ao endereço de quem cria abelha. Que hoje é difícil, inclusive, eu acho que o maior desafio é saber onde eles estão. Maior desafio. Né? Existe, como você citou um pouco atrás, apicultores que não querem dizer onde estão. Não querem passar a localização. Por que será? Eles têm alguns motivos, Samantha. Eles têm um pouco de medo de roubo que existe. Roubo, né? Roubo do mel? Roubo do mel, roubo da caixa. Olha que loucura. Existe isso. Existe o medo também de destruir mesmo, por maldade.
ou porque naquela área vandalismo, ou porque na área tem um gado e aí pode afetar o gado. Então eles têm um pouco de receio, é um pouco cultural. Mas quando você olha para os apicultores mais profissionais que fazem aquilo da primeira venda, você você dificilmente tem problemas. Com relação a se revelarem, porque não vem esse problema. Porque é profissional. E na questão de mortalidade também. Dificilmente eu recebo problemas relacionados com apicultores que são extremamente profissionais. Porque é a tendência, é a tendência. A gente vai para mais um intervalinho, não saia daí, a gente já continua a nossa entrevista. Estamos de volta com Ação Sustentável e aqui, ó, gente, quebrando tabus. Nós estamos recebendo um especialista em uso correto e seguro. Ele é do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, coordenador de um movimento que chama Colmeia Viva, o Daniel Espanholeto. E nós estamos quebrando totalmente esse tabu de que não pode ter abelha do lado de onde aplica defensivo. Não é bem assim, dá para conviver, né, Daniel? Dá para conviver. Dá para conviver. Desse balanço todo que a gente fez, e eu entendi que o principal problema é que um perceba que o outro está do lado, que muitas vezes o apicultor está lá, tem uma mata, ele vai lá e coloca e não sabe a que distância está a lavoura que vai receber a aplicação, e o produtor muito menos, né? Principalmente as caixas ficam escondidas na mata. Sim. Então quando ele vai fazer essa aplicação ele não sabe da existência desse apicultor ali. Quando o Colmeia Viva começou, 2015 e 2017 a gente assume um compromisso público com metas e objetivos. Metas e objetivos. Você acha que de lá para cá aumentou a conversa a respeito disso? Aumentou a formalização, entre aspas, desses apicultores? Você acha que o Colmeia já cumpriu um pouco desse papel a que se destinou quando foi criado? Sim. O Colmeia, observando hoje, uma das metas nossas, é interessante a gente dizer isso, como o Colmeia tem 14 signatários, né, 14 empresas fazem parte do Colmeia Viva. E um desses objetivos das signatárias é que eles treinem 100% das equipes de vendas. 100%? Já treinaram, né? Então eles tinham que comprovar isso, era uma meta para a gente, que eles comprovassem que treinaram as equipes deles 100% quanto ao assunto. Uhum. E também, depois, agora, a meta a ser cumprida ainda até o final de 2020 é atingir 70% da distribuição deles. Né, olha que bacana. Revendas, cooperativas, clientes diretos. Então, isso a Associação dos Distribuidores também participa com a gente. A gente tem um termo de cooperação para poder disseminar essa informação. E aí todo mundo que talvez não pensasse em abelhas quando trabalhava, agora passou a pensar em abelhas. Exatamente. E o que acontece é que a gente começa a observar a diminuição em alguns locais. Diminuição do número de chamados. Não temos uma estatística clara. Sim, ainda não tem um banco de dados consolidado, mas... Mas a gente observa a diminuição. Existia um período do ano em algumas culturas que nós já ficávamos atentos, né? Vai começar os chamados. Vai começar a tocar o telefone. Vai começar o telefone. E, por exemplo, do ano passado foi incrível, né? A parte da relação da cana, onde a gente trabalhou mais, a nossa iniciativa de pesquisa focou muito no estado de São Paulo, pouquíssimos chamados. Né? 0800 771 8000. Atendemos todo o Brasil, das 7 às 7, de domingo a domingo. Olha que bacana. E aí, essa diminuição... Sabe o que seria interessante também? Fazer um estudo a respeito do aumento do número de abelhas. Porque provavelmente isso deve ter acontecido, né? Já que há um diálogo e já que houve menos mortandade por conta, né, da diminuição do número de chamados, obviamente houve um aumento do número de abelhas. Acredito muito que a profissionalização tem melhorado no estado de São Paulo. A gente observa já pela quantidade de mel, litros de mel por caixa. Aumentou isso? Aumenta. Então, o movimento, quando visita essas pessoas que já foram recebidas e receberam as instruções daqueles treinamentos, evoluíram tremendamente. Porque um dos problemas que a gente observava também no momento da visita era um manejo deficitário. Porque eu, como veterinário, falo, é um rebanho.
Você precisa... É um rebanho, tem que rebanho. manejar. Tem que manejar, tem que dar alimento suplementar, tem que trocar, no caso deles, tem que trocar a rainha, tem que colocar a rainha nova para criar mais. Então, toda essa forma foi fazendo com que os apicultores começassem a produzir mais litros por caixa. Entender o que faziam. Exato. Também. Porque às vezes, eu vou produzir um melzinho aqui só pra gente. Isso. Mas depois aquilo começa a dar um excedente, é um mel de qualidade bacana. Existem muitas espécies aqui em São Paulo de abelhas diferentes ou tem um predominante? A abelha que a gente mais trabalha é a Apis mellifera, que é uma abelha exótica, né? Não é nativa. Não é nativa, mas é uma abelha mais estudada, que tem mais bibliografia sobre ela, mais estudos sobre o manejo também. Ela é uma abelha mais resistente a doenças e é a abelha que mais produz mel. Certo. E na questão de mortalidade é a que mais atingida também. Porque já que tem maior número, é a mais atingida. Mas o manejo que a gente propõe atinge todas as espécies. Eu estive recentemente numa fazenda de laranja e é assim, visível que é uma fazenda manejada, tem inclusive projeto de irrigação, um dos maiores produtores de laranja aqui do estado de São Paulo e com muitas abelhas. E uma abelhinha que eu não tinha visto, uma fininha, diferente, enfim. Falei, mas como é que não aplica nenhum tipo de produto na laranja? Aplica, mas a abelha convive. Então, eu acho que são tabus que a gente vai quebrando, Sim. né? De que não é... No caso, a maioria desses casos que vocês tiveram os chamados, existia uma forma de... Você disse que às vezes era o produtor, às vezes era o apicultor, que estava perto demais de uma cultura que ia receber o agrotóxico, enfim, ou coisa parecida. Depois desses chamados, quando vocês voltaram no local, já existiu a compreensão de ambos para funcionarem, para coexistirem? Dentro da nossa visita, é papel do técnico fazer o comunicado ao agricultor também, visitar o agricultor. Isso que eu queria saber. Ele sabe que ele causou aquilo, ou que às vezes não foi ele que causou, né? Mas enfim, como é que ficou esse depois? Vou citar um caso de uma questão de laranja também, numa fazenda, onde eu fui visitar uma mortalidade no eucalipto. Era um eucalipto e a gente visitou e a abelha estava sendo manejada adequadamente, assim, tinha comida, mas tinha muitas caixas, mais do que era permitido para aquela florada daquela região. E procurando entender tudo aquilo, descobrimos uma fazenda de laranja ao lado, em período de florada, né? Mas que ainda a laranja passa por alguns processos de pragas agora, que precisam de aplicação e... Nós pegamos o apicultor e falamos, vamos até lá, vamos conversar com o agricultor. Esse é o nosso papel. Chegamos, conversamos com o agrônomo, ele falou, olha, vem aqui ver o que eu aplico, vem aqui ver o meu receituário, vem ver isso aqui. E estava tudo correto. Dentro da cultura da laranja, ele estava aplicando tudo adequadamente. O que acontece? Aquele apicultor, não estou dizendo que ele estava errado, mas a técnica dele deveria ser outra. Ele estava no eucalipto que não estava em florada. O eucalipto tem o período correto. Então, ele deveria trabalhar com a apicultura migratória, que a gente chama. Pegar aquelas abelhas e levar para um outro local que tem florada. Ou ter comunicado àquela fazenda de laranja, olha, minhas abelhas estão aqui, quando que você vai fazer a aplicação? Vou manejar. E aí tem o que a gente chama de corredores ecológicos, plantar plantas melíferas, né? Para que atraiam as abelhas para aquilo lá e distanciam ela de alguma cultura que possa causar um risco. Isso está aqui no manual? Está aí no manual. Olha só, que são são detalhes que você pode ajustar e faz toda a diferença. Toda a diferença. Gente, é maravilhoso quando a gente começa a desmontar algumas coisas e eu sempre acredito na pacificação. Eu acredito que tudo pode ser circular no planeta. Um dia vai nascer tantas pessoas quanto morrem, a gente vai consumir em um ano tudo aquilo que a Terra pode repor em um ano e todo mundo vai viver feliz para sempre. Eu não sei se eu sou utópica, mas você está me provando que interesses que pareciam totalmente antagônicos podem sim conviver. Essa Temos é a ideia. diversos exemplos e eu acredito porque já vi. E você viu também lá na laranja. Não, com certeza. Muito obrigada. Por favor, então, Daniel, vamos encerrar deixando todos os contatos. Fala de novo pra gente, aplicativo, telefone... Temos o aplicativo do Colmeia Viva app, disponível nas lojas do Apple Store e do Google Store.
o download do Manual de Boas Práticas, que Que é feito em qual site? no site do www.colmeiaviva.com.br. Tem um ícone lá chamado Iniciativas, depois tem um outro que é Boas Práticas. Lá você vai encontrar um manual de boas práticas e também um manual amigável da apicultura com a agricultura, que é bem direcionado para o agricultor, para ele saber o que ele deve fazer para proteger as abelhas. Muito bom, muito bom. E lá tem também a nossa pesquisa que determinou realmente os fatores que levaram, que é o mapeamento de abelhas participativas, também está disponível no site. Está no site. E o telefone é o 0800 771-8000, de segunda a segunda, das 7 às 7. Maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Uma Samanta. entrevista doce, gente, falando aqui de abelha. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Gente, o Ação Sustentável fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo desse programa, acesse a nossa página lá na internet, www.tvterraviva.com.br ou no aplicativo do canal, disponível no Google Play e também na Apple Store. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ação Sustentável.